volta com você nesse momento. E nós vamos hoje falar sobre como nós podemos vencer o sofrimento. É muito tremenda essa palavra que Deus tem para nós hoje. Olha só, tem algumas atitudes aqui que são atitudes que nós temos tendência de reagir dessa maneira. É assim que nós somos. Às vezes nós queremos responder com atitudes que não vão nos ajudar. Olha só o que diz aqui. Primeira coisa que nós podemos entender sobre a questão do sofrimento é que ele virá na vida de todos nós. Ele vem quando vem a adversidade, quando vem os problemas, quando vem as portas fechadas. E aí vem o sofrimento da espera, o sofrimento muitas vezes de nós sentirmos quando as nossas orações não são respondidas no momento que nós desejamos ou da forma como nós queremos. E aí vem a impaciência, e aí vem todo aquele sentimento que a gente fica tão assim, sabe, perturbado na nossa alma. Então, nosso tema hoje ele é bem relevante. Como então que eu vou suportar o sofrimento? Uma das coisas, eu quero primeiramente dizer que essa mensagem não é nova aqui. Eu já falei sobre isso e vou voltar a falar de novo, porque eu acho importante ela ser pregada, né, novamente. Esses pensamentos ir de encontro a você, tá certo? Pode ser que no momento que você ouviu pela primeira vez, quando foi pregado, foi ao ar, você estava tudo bem na tua vida. Porque nossa vida é assim, tem momentos que a gente está nas montanhas e tem momentos que a gente vai para o vale. Porque Jesus fala isso, que nesse mundo a gente vai ter aflição. Então hoje, quem sabe, seja um dia de vale da tua vida. E qual deve ser a tua e a minha reação quando vem o sofrimento? A primeira reação, eu vou dizer que é uma reação, uma atitude errada de nós encararmos o sofrimento, está bem aqui. Uma atitude que não é boa quando vem a adversidade é esta: exigir saber por quê. Muitas vezes é isso que a gente faz. A gente exige de Deus, a gente quer saber por que isso está acontecendo conosco. Exigir uma explicação de Deus. É como se colocasse Deus contra uma parede. E Deus não vai ser colocado contra a parede por ninguém. Mas tem pessoas que pela imaturidade cristã, pouco tempo, às vezes até muito tempo está andando, mas são imaturos. As coisas dão errada, já vão querer saber, tomar satisfação com Deus. Nós não podemos colocar Deus contra a parede. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus está no controle da tua situação, mesmo que seja uma situação de sofrimento. Da minha circunstância, da minha situação, mesmo que ela seja uma situação onde eu esteja vivenciando momentos de sofrimento na minha vida. Então, qual deve ser a minha reação? Exigir saber por quê? Colocar Deus contra a parede? Exigir uma explicação? Não. A forma correta está aqui na Bíblia, de como que eu devo, então, reagir quando vem o sofrimento através de uma adversidade na minha vida. A Bíblia fala só aqui, um versículo muito tremendo, que Deus tem sempre falado esse versículo ao meu coração. Ele não é um versículo estranho a você, você deve conhecer ele de cor ainda. Está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas. E quando Deus fala todas as coisas, não está dizendo só coisas boas, não. Coisas difíceis, adversidade, dolorosas, afronta, dificuldade, dor, todas contribuem, colaboram, ajudam. Eu coloquei aqui vários adjetivos aqui, né? Todas as coisas contribuem, colaboram, fazem parte, né? Trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Eu quero dizer para você hoje, esse dia, querido, que nós temos uma ideia equivocada sobre a questão do sofrimento. Nós temos uma ideia equivocada aqui, né? De que aqui a Bíblia fala todas as coisas que podem ser más, complicadas, difíceis, contribuem para o bem. Olha só a palavra que Deus está colocando aqui. Para o bem. Em última instância, o que pode parecer tão terrível, Deus está trabalhando para o bem. Nós temos uma ideia equivocada, então. Então está passando pela dor, está passando pelo sofrimento, está passando pela adversidade, é porque não tem Deus, falta Deus. Cadê Deus? É isso que as pessoas erroneamente dizem, não é? Olha o que diz João capítulo 16, palavras de Jesus, versículo 33. Da boca de Jesus, ele fala essas palavras. Essas coisas eu vos tenho falado, para que vocês tenham paz em mim. Pois no mundo vocês vão passar por muitas aflições, muito sofrimento, muita adversidade. Mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, diz o Senhor. Ele está falando essas palavras aqui em João 16, 33. Ele fala para os seus discípulos, eu venci o mundo. Então vocês vão passar, é normal. Então não acredite nessas pessoas que falam o quê? Você é serva de Deus. Servo de Deus não passa por adversidade. Passa sim. Servo de Deus não passa por aflição. Passa sim, porque está na Bíblia. Não vem escutando essa ladainha, esses papos aí de pessoas que ficam falando, porque crente não tem depressão. Olha, Elias, profeta do fogo, passou por um momento de depressão, foi para aquela caverna. Estava o quê? Deprimido. Ele era um pagão? Não. Era um servo de Deus, um profeta do fogo. E passou por depressão. Então não caia nessa de pessoas que estão bem intencionadas dizendo para você o seguinte, crente que é crente, que serve Jesus não tem depressão. Todos nós estamos vulneráveis a tristezas, decepções, depressões. Agora não podemos ficar nelas, temos que ter uma atitude de fé e confiança em Deus. De que Ele está conosco no vale, nos momentos de depressão, de tristeza, como Davi passou, como Elias passou, como José naquele poço, na prisão. Você acha que José não passou por momentos de afronta, de tristeza, de solidão e de depressão? Com certeza ele passou. Então o que Deus fala para nós hoje? Qual é a forma correta de lidar com isso? Não é colocar Deus contra a parede. Não é colocar para Deus e dizer, Senhor, agora tu tem que responder nessa hora e tem que agir. Vou te colocar agora contra a parede. Mostra que tu és Deus. Não é por aí. Nós temos que confiar e entender. Se Deus está permitindo você passar por esse sofrimento, é porque Deus tem um propósito na tua vida e na minha. Ele tem um bem maior para realizar, que envolve essa dor, que é permitido esse sofrimento, porque Ele está trabalhando através dele. Tem um pensamento que eu li num livro uma vez, e sempre acho muito tremendo, e eu sempre cito ele, que o maior refinador da alma é o sofrimento. Já parou para pensar nisso? O maior refinador da tua alma e da minha chama-se sofrimento. Ele refina, ele trabalha de maneira que nenhuma outra coisa pode trabalhar. Por isso que Deus permite o sofrimento nas nossas vidas. Amém? O que é a nossa atitude então? É contentar-se e saber que Deus está no controle. Só isso. Estou passando pela dor, estou. Mas quem está no controle da minha vida? É Deus. E se a dor e o sofrimento vêm, é porque Ele está permitindo. Porque Ele tem um propósito. Amém? Olha só, uma outra atitude que é perigosa e que nós também não podemos ter essa atitude em meio ao sofrimento. Porque o nosso tema hoje é esse: como suportar a adversidade. Como suportar o sofrimento que vem da tribulação e da adversidade. Uma outra atitude que também pode ser negativa é esta: distanciar-se de Deus.
A primeira é exigir porquê, explicação. A segunda atitude negativa é se distanciar de Deus. Ah, eu estou passando por essa dor. Sabe de uma coisa? Não aguento mais. Vou parar de ler Bíblia, vou parar de orar, vou parar de ir para a igreja. É isso que o teu adversário quer. Ele quer te isolar. E já falei isso muitas vezes. Eu não. O Espírito de Deus que me leva a dizer para você isso. Eu não estou falando ideias minhas aqui, não. Estou falando o que a Bíblia está dizendo, porque esse programa é abrindo a Bíblia. E a Bíblia fala para nós que nós temos um adversário que ele quer nos isolar. Então, quanto mais você se distancia de Deus, não indo na casa dele, se isolando, né? Eu coloquei aqui alguns pensamentos, né? Mais você vai ficar fraco. Você vai ficar mais exposto, mais vulnerável. E a Bíblia fala para nós o seguinte, algo tão tremendo, que está aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que você tem, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. É o que Deus fala para você hoje. De maneira alguma eu vou te abandonar. Quem está falando essas palavras? Sabe? De maneira alguma Ele vai te deixar. Isso significa jamais, nunca Deus vai te abandonar. Isso então desmonta o argumento de muitas pessoas que dizem: ah, está com sofrimento, falta de Deus na vida. Mentira! Está com tristeza, está com afronta, está com problema, está com adversidade, está com porta fechada porque está em pecado. Falta de Deus, não é não. Servos de Deus, que amam Deus, que buscam Deus, que vivem para Deus, passam pela adversidade, passam pela caverna, passam pela dor, passam pela aflição. É bíblico, mas Jesus garante que mesmo passando por tudo isso, Ele jamais vai te deixar. Ele diz isso aqui, jamais, olha só, nunca, olha que palavras fortes que Deus usa aqui, nunca e jamais vou te deixar. Está aqui, vou ler de novo, olha só, Hebreus 13, 5, diz aí a última parte, de maneira alguma, nunca, jamais te abandonarei. Então, a presença da adversidade não significa ausência de Deus. Deus está presente. Aquele barco que estava naquela tempestade, quem que estava naquele barco? Jesus. Ele permitiu o medo, permitiu as afrontas daquelas ondas, do mar, daquele terror, tudo. Ele sabia o que estava acontecendo, ele estava lá. Aquele barco afundou? Não. Os discípulos foram salvos? Foram. Quem estava com eles? Jesus. Na tua embarcação está Jesus. Ele vai garantir vitória. Ele pode permitir. A Bíblia fala que o choro pode durar por um tempo. Uma noite. Uma noite pode representar um tempo. Mas a alegria virá. Porque depois da noite vem dia, depois do sofrimento vem a bonança. Pode crer na palavra do Senhor. Ela é vida e ela é verdade. Então, qual deve ser a nossa atitude? Não é nos isolar, não é distanciar de Deus e falar, agora eu estou chateada com Deus e eu vou agora me isolar, vou ficar aqui, sabe, deprimido no meu cantinho. Nós gostamos de fazer isso. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vai vos exaltar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Qual é a atitude, então, quando vem o sofrimento? Me humilhar diante de Deus, me apegar mais ainda a Ele. O que está errado? Sabe, pode ser que seja... Eu estou meio distante, não sei o que está acontecendo, posso estar bem perto também, porque isso acontece na vida daquele que está perto também. Mas mesmo assim, estando perto, estando com Deus, sempre é bom a gente, cada dia, nos humilharmos mais
diante da potente mão de Deus e dizer: Senhor, o que tu queres me ensinar nesta aflição? Em que eu posso crescer mais? Porque a gente pode sempre crescer no conhecimento, na graça, no amor e na humildade também. Amém? Qual então é uma outra atitude que pode também ser algo negativo quando você e eu passamos pelo sofrimento? Primeira atitude que Deus não gosta que nós façamos é esta. A primeira atitude é quando você e eu exigimos saber por quê. Segundo, quando nós nos distanciamos de Deus. E terceiro, quando nós nos distanciamos das pessoas. Paramos de ir para a igreja. A Bíblia fala bem claramente em Hebreus 10, no versículo 24 e no versículo 25, uma palavra muito forte para você hoje. Que quem sabe está passando por uma dor. E você fala: sabe de uma coisa? Eu estou tão triste que eu não quero nem mais ir para a igreja. Vou ficar aqui no meu cantinho. Eu coloquei aqui uns pensamentos, né? Olha só o que nós fazemos quando vem essas dores, né? Vou ficar na minha. Vou ficar aqui no meu cantinho. Vou ficar aqui na minha dor, na minha solidão. Você está fazendo o jogo do diabo. É isso que ele quer para você, te isolar. Porque quando você se isola, você se fica muito mais vulnerável, fraco. Aí ele vem com as ideias, com os pensamentos, e você está tão fraco, tão vulnerável, que você aceita logo, logo as sugestões dele. Ah, Deus não te ama. Ah, você está em pecado. Ah, você está longe. Ah, tem isso aqui. Você não tem mais solução. Ah, você está muito tempo sem, sabe, você está muito para baixo mesmo. Isso aqui não tem mais jeito. Então, fique fora da igreja. As pessoas ali não te amam. Ele vai colocar tantos argumentos. Eu vou te contar algo para você. Nos momentos da minha maior dor e aflição, eu prontamente fui à casa do Senhor. Porque eu sei que lá era o lugar do meu refúgio. Quantas vezes eu cheguei na congregação, onde eu me congrego, onde eu recebo a palavra de Deus, e eu sentava ali com o coração partido, triste, querendo perder a esperança, perder tantas coisas. E aí Deus falava comigo, me curava, ministrava ao meu coração. Eu estava na casa dele, com dor, sofrimento, tristeza, tempestade. Uma tempestade que eu nunca imaginava viver na minha vida. Assolou meu lar. Eu fui para a casa do Senhor e lá eu encontrei, sabe o quê? Encontrei consolo, conforto, força, alegria, paz, vitória, alimento, para eu ficar de pé, para estimular a minha fé, para eu continuar. E hoje eu estou aqui, firme no Senhor, porque a Bíblia diz, no versículo 25 de Hebreus 10, não vos deixeis de congregar. Olha só, olha o versículo 24. E consideremos uns aos outros, ajudemos, estimulemos, encorajemos uns aos outros. Onde que você faz isso? É na casa do Senhor. Lá tem um irmão que te encoraja, tem outro. Quantas vezes eu chegava na igreja, sentava uma irmã do meu lado, posso até dizer o nome dela, querida amiga Socorro, que vinha para mim e falava: ah, pastora, Deus está contigo, você vai vencer. Quantas vezes ela me estimulava, me fortalecia. Eu sentia tão feliz porque Deus usava ela para falar comigo. Então é bíblico. Olha, consideremos uns aos outros, encorajemos, fica mais perto, cola, fica junto. E nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Incentivar que a pessoa a amar a Deus, amar a casa dele, a estar buscando Deus, amar o próximo e fazer coisas boas. Isso é tudo na casa do Senhor. Lá você é incentivado, lá você está, sabe, está indo, você está com o corpo, com pessoas à tua volta. Então é tão importante congregar. Então não deixa o inimigo te isolar, não. Essa é a atitude errada quando você passa pela dor, é ficar no teu cantinho, quietinho, caladinho. Não, meu irmão, você vai para a casa do Senhor buscar Deus. Uma quarta atitude que também não é bom é impacientar-se com Deus.
é uma atitude errada que fere não somente você, mas entristece Deus quando nós nos impacientamos. Olha o que diz o versículo 8 do Salmo 37. Diz assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. O que vai acabar mal? O fato de você ficar impaciente. Não pense que a impaciência vai promover vitória, vai promover bem-estar espiritual, vai te fazer você chegar mais perto de Deus. Não vai, não. A impaciência só vai piorar a situação. E essa é uma atitude negativa que nós temos diante do sofrimento. Nos impacientamos com Deus, como se Deus fosse o culpado de todas as nossas dores. Deus permite as aflições, porque elas fazem parte deste mundo. Esse mundo é um mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno. Então, como é que você pode esperar coisas boas se você vive num mundo que tem a presença do mal, do pecado? Então, nós não podemos nos impacientar com Deus. Salmo 31, versículo 14, e Salmo 40, versículo 1 fala: esperei confiadamente no Senhor. Esperei com paciência por Deus. Não esperei, sabe, brigando, lutando, sabe, exigindo, colocando Deus contra a parede, não. Eu esperei com paciência, esperando no meu Deus, sabendo que Ele é fiel. É essa atitude hoje. Não estou dizendo que são atitudes fáceis, mas é atitude de fé que vai promover vitória nas nossas vidas. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Daqui a pouco mais, depois que a gente voltar do nosso intervalo, nós vamos voltar falando aqui sobre outras atitudes também que Deus quer que nós tenhamos. Amém? Nós vamos agora rapidinho e voltamos bem rápido com você.